Olá, aqui é a Maria Cláudia Brito e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do Encontro Online Saber Autismo. Durante toda essa semana eu estou publicando uma série de vídeos que vão te ensinar recursos para lidar melhor com o autismo em seus diferentes graus, que pode transformar profundamente a forma como você entende, convive e atua no espectro do autismo, tanto em contextos terapêuticos como nas escolas e também em casa. No vídeo passado, a gente explicou o que não fazer quando se trata de autismo e o que a neuroplasticidade tem a ver com isso. Falamos também por que você é capaz de lidar melhor com o autismo, mesmo se você sabe nada de autismo ou se você já estudou, mas não teve resultado. Então, se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, porque o que eu ensinei naquele vídeo é essencial para você entender o que eu vou te ensinar hoje. E o que você vai aprender hoje é exatamente o que você pode fazer com o autismo. Eu vou te ensinar um princípio básico para que você possa atuar com maior segurança. Com base nisso, eu vou te ensinar passo a passo sobre 7 pilares que vão te ajudar a criar e usar estratégias que funcionam. E esses pilares, eles servem tanto para terapeutas em contextos terapêuticos, como para professores, educadores nas escolas, como para os pais também em casa. Então não importa se você é fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, se você é professor de educação infantil, do ensino fundamental, se você trabalha com crianças ou adultos, esse princípio ele está relacionado com o autismo de modo geral. Você poderá usar estratégias que eu vou te ensinar e também criar as suas próprias estratégias. Isso não é promessa milagrosa nem mágica, é tudo baseado em conhecimento científico. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos milhares de comentários que a gente teve no primeiro vídeo do Encontro Online Saber Autismo. Comentários como o da Michele Ramos. Sensacional essa aula de abertura, porque dá uma certeza de que se você aplicar os conhecimentos adquiridos no curso, você terá resultados. A linguagem de fácil entendimento pode alcançar a todos a quem possa interessar. Fico feliz em poder participar. E como da Valéria Santos. Estou encantada com a aula. Sou psicóloga e tenho certeza que levarei esses ensinamentos para o resto da vida. Estou no aguardo para assistir os próximos vídeos. E como o da Fernanda. Amei. A primeira aula foi maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade. E da Alcione Santiago. Sou psicopedagoga e esse vídeo vai me ajudar muito daqui pra frente com meus aprendentes. Gratidão. Agora, o melhor de tudo isso não é simplesmente ver o número de comentários, e sim ver essa grande, maravilhosa comunidade nascendo aqui, querendo aprender como atuar de uma forma mais prática, efetiva e fazer a diferença na vida dos seus filhos, dos seus alunos e dos seus pacientes. E isso me dá muita motivação para continuar o meu trabalho e ensinar sobre autismo para todos vocês. Gratidão mesmo e muito obrigada por me ajudarem a espalhar essa mensagem. Bom, gente, mas agora vamos falar do que interessa. Qual é esse princípio básico tão importante e como você vai usar em seu benefício? Criar estratégias que funcionam no autismo. Mesmo que você esteja começando do zero e sem precisar ficar esperando por ajudas que nunca vêm, sendo a protagonista, se colocando no controle da situação. E aqui eu vou tentar ser o mais simples possível. Talvez o que eu vou te falar possa parecer simples demais, mas continua prestando atenção que tudo vai fazer sentido. É possível sim você atuar de uma forma mais segura e ajudar pessoas com autismo a aprenderem e a desenvolverem uma série de habilidades. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Sim, é real, mas não se trata de uma pílula mágica que você toma e pronto, resolve. Trata-se de um processo. Por exemplo, aquela minha aluna que vocês viram no final do vídeo passado. Ela precisou passar por um processo no desenvolvimento de uma série de habilidades, no trabalho em relação a uma série de habilidades para alcançar um objetivo que ela tinha lá na frente. E claro, você sempre vai precisar considerar todas as características daquela pessoa com a qual você está trabalhando. Então, para você atuar com o autismo, você precisa entender um princípio básico. E eu não estou sendo simplista, não. Eu estou querendo te mostrar que o medo, a insegurança, mesmo quando você está inundado de livros e de conhecimentos que você não sabe utilizar, não devem te paralisar. O autismo no Brasil é uma realidade e que eu levo muito a sério. E é por isso mesmo que eu acredito que nós não podemos esperar pais, professores e terapeutas que já convivem hoje com o autismo, fazerem anos de pós-graduações e lerem toneladas de livros para conduzir o seu trabalho. O tempo no autismo vale
ouro. O profissional precisa sim se dedicar, se basear em conhecimento científico. Os pais das escolas precisam sim de suporte profissional especializado, mas ele é escasso, difícil no Brasil. A maioria esmagadora das famílias e escolas não tem acesso. Mas as nossas crianças que estão com o cérebro em desenvolvimento não podem esperar. E os adolescentes e adultos que estão crescendo sem um suporte adequado, sofrendo diariamente bullying, preconceito, sofrendo com suas comorbidades que são mal interpretadas, por exemplo, depressão, ansiedade, tem vários quadros aí associados. E pior, quando a gente pensa desde os casos mais leves até os casos mais severos, muitos estão crescendo sem autonomia e independência, e no Brasil nós não temos um planejamento, por exemplo, quando os pais da pessoa com autismo falecerem, caso não possam mais arcar com cuidados dos filhos por motivo de doença, incapacidade de trabalhar ou por qualquer outro motivo. Hoje eu vou te falar pilares que vão te ajudar a começar a conduzir com mais segurança e eficiência a pessoa com autismo em casa, nas terapias e nas escolas. Então, mesmo que você não esteja encontrando ajuda, tratamentos, profissionais especializados, clínica, escola especializada, etc., esses pilares vão te ajudar. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Vamos pensar que no autismo nós precisamos ter tempo, paciência e persistência. Então não pense que as suas pequenas atitudes do cotidiano não vão fazer a diferença. O problema é você não fazer nada, mesmo tendo contato regular com pacientes, com alunos com autismo. Isso é que é muito sério. Mas agora você deve estar se perguntando, né? Bom, então o que eu posso fazer? Como é que eu posso agir? O princípio básico que eu te falei é que a forma como a pessoa com autismo aprende de uma forma diferente e que essa aprendizagem está relacionada com o desenvolvimento do cérebro, falando aqui de uma forma bem simples, com a cognição da pessoa com autismo, com a forma como ela processa as informações, os estímulos que chegam do ambiente e depois na forma como ela devolve isso para o ambiente em forma de comportamento. E para ficar mais fácil, mais didático, eu vou te apresentar essas diferenças divididas em 7 pilares. Então agora eu vou te ensinar 7 pilares dessas diferenças para que você possa compreender melhor esse funcionamento do cérebro e que você possa criar e usar estratégias. E você também pode estar se perguntando, Maria Cláudia, mas você está querendo falar como os diferentes profissionais de diferentes áreas de atuação devem fazer dentro da sua sala de aula, dentro do seu consultório? Não, não é nada disso. Esse conhecimento que eu vou passar para você, ele não é exclusivo de uma área específica ou de uma profissão. São características muito importantes, cientificamente estudadas, em relação ao autismo. Então, não importa qual é a sua área, a sua profissão, o seu contexto, você precisa ter isso em mente para que você tenha uma atuação completa. Então, todos os profissionais da equipe multiprofissional que trabalham com a pessoa com autismo precisam ter isso em mente. Quando o médico vai dar o diagnóstico, o médico, psiquiatra ou neurologista infantil é que é o indicado para dar o diagnóstico, o laudo. Mas fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e outros profissionais fazem parte também dessa equipe. São muito importantes, tanto para a realização da avaliação, mas principalmente para dar seguimento aí para as intervenções e as orientações às famílias. O primeiro pilar é o contato visual. Uma vez eu perguntei para um amigo se ele sabia o que era contato visual. E ele me falou, estou olhando para o fogão, isso é contato visual. Na verdade, não é disso que nós estamos falando quando nós falamos em contato visual e relacionando com o desenvolvimento infantil com o autismo. Contato visual é quando você olha na direção dos olhos de uma outra pessoa, na direção do rosto. Pessoas com autismo, em geral, têm dificuldades em relação a isso. Então, você pode ter uma criança, adulto ou adolescente que não olha nunca, ou que olha rapidinho e já desvia o olhar, ou que olha assim de lado. Alguns parece que está te olhando, que está olhando através de você. Nós podemos considerar o contato visual como uma habilidade bastante importante, uma habilidade pré-requisito para o desenvolvimento de outras. O que é uma habilidade pré-requisito? É uma que precisa acontecer antes, uma mais simples, por exemplo, que acontece antes, para que outras mais complexas possam acontecer. Então, por exemplo, para uma criança desenvolver a linguagem, a fala,
é muito importante que ela olhe na direção da sua boca e observe, por exemplo, a articulação dos sons. Vamos pensar agora no contexto de sala de aula. Imagine um aluno que ele não olha para a professora enquanto ela está explicando as atividades, não olha nunca quando ela dá instruções. Quando ela diz o que precisa fazer, mostra o que precisa fazer. O que acontece? Esse aluno perde uma série aí de informações daquele ambiente e, consequentemente, ele vai ter mais dificuldade. Enfim, eu poderia ficar aqui 3 horas falando apenas sobre o contato visual e tudo que ele pode fazer dentro de um processo de intervenção, de alfabetização de pessoas com transtorno do espectro do autismo, porque é muita coisa mesmo. O segundo pilar é a atenção compartilhada. Então, por exemplo, vamos supor que você está ali com um brinquedo com a criança e aí você mostra esse brinquedo para a criança, ela olha para o brinquedo e olha de volta para você e você faz a mesma coisa. Vocês estão fazendo aí um triângulo. Isso é atenção compartilhada. Compartilhar uma brincadeira, um interesse, uma situação. As crianças com autismo também, adolescentes até adultos, têm dificuldades com isso. Então, para você ajudar no desenvolvimento do contato visual e da atenção compartilhada, eu sugiro que você proponha situações e atividades que possam ser interessantes e prazerosas para a criança, para o adolescente ou adulto com autismo. Você pode procurar ficar na altura dos olhos dessa criança e trazer objetos interessantes, por exemplo, para perto do seu rosto, trazer coisas que essa criança gosta para que ela se envolva. O terceiro pilar é a imitação. E por que imitação? Porque nós queremos que as crianças imitem coisas que a gente faz. Por exemplo, numa situação de brincadeira, você chega na terapia e você vê o seu filho brincando com o terapeuta tocando o bumbo. O que o terapeuta está fazendo? Ele está apenas brincando? Não. Os terapeutas não brincam só por brincar. A brincadeira tem um objetivo. E um desses objetivos pode ser, por exemplo, acionar determinadas áreas do cérebro para desenvolver determinadas habilidades. Estudos científicos apontam que pessoas com autismo têm dificuldades em relação à imitação. Estudos científicos também apontam que essas dificuldades estão relacionadas com os neurônios espelhos, que apresentam diferenças quando se compara pessoas com autismo e pessoas sem autismo. Mas o que são esses neurônios espelhos? São neurônios que são responsáveis aí por a gente imitar uma série de coisas. Então, para te dar um exemplo bem prático, eu vou passar um vídeo agora que só de você olhar, pode ser que você fique com vontade de bocejar. Mostre para ela como você usa os brinquedos. Crianças com autismo têm dificuldades no manuseio, no uso convencional de brinquedos. Então, por exemplo, você pode ver uma criança com autismo que ao invés dela pegar a boneca, a mamadeirinha e dar a comidinha para a boneca, dar banho na boneca, o que ela faz? Ela anda para cima e para baixo com a boneca segurando ela pelo pé. Ou então, na hora que ela vai brincar de carrinho, ao invés dela fazer ali os movimentos convencionais, brum, brum, brincar que tá batendo, de posto de gasolina, etc. O que ela faz? Ela vira o carrinho e gira a rodinha. Elas têm dificuldades em imitar brincadeiras, então é uma coisa bastante interessante e importante de você trabalhar, porque é por meio da imitação que as crianças aprendem uma série de coisas. Os neurônios espelho estão relacionados também com a nossa empatia e a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, por exemplo, se você vai no cinema e estiver lá passando um filme muito triste, as pessoas chorando, e você olhar para trás, o que você vai ver?
que o rosto das pessoas está de acordo com aquela emoção que elas estão sentindo. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de futebol e está ali assistindo o jogo. O que acontece? Ela fica nervosa, ela vive aquele momento, ela fica alegre, ela sente emoções como se ela estivesse dentro daquela situação. As crianças vão desenvolvendo essa habilidade de imitação desde muito pequenininhas. Então, vou deixar aqui um exemplo em vídeo, que é um exemplo maravilhoso para você ver isso na prática. Ainda pensando em relação aos neurônios espelho e na empatia, vamos para o próximo pilar, que é a teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar de uma outra pessoa. Essa é uma habilidade que as crianças também vão desenvolvendo ao longo da vida, assim como outras habilidades, a linguagem, por exemplo. Uma criança de 8 anos, por exemplo, é capaz de saber o que ela precisa falar para magoar uma outra pessoa ou para agradar. Como nesse exemplo. O que vocês gostam de fazer? Brincar de Baby Life. Baby Life? E se vocês estivessem brincando e você quisesse que a sua amiga ficasse chateada com você? O que você ia fazer? Eu ia pegar a boneca dela e levar embora. Por quê? Pra deixar ela triste. Ah, entendi. E se você tivesse que falar alguma coisa pra deixar ela triste? Deixa eu O ver. que você falaria? Que ela é feia? Agora, Elisa, se vocês estivessem ali brincando da sua brincadeira preferida e você quisesse deixar a sua amiga muito alegre, o que você ia fazer? Deixa eu pensar. Chamar ela de bonita, que eu gosto muito dela, que ela é minha melhor amiga. E por que você acha que ela ia gostar de saber isso? Eu acho que ela ia gostar de saber isso por causa que ela é minha amiga. Crianças, adolescentes ou adultos com autismo podem ter bastante dificuldade em fazer isso, em ter essa habilidade. Então não é incomum que a gente ouça, até mesmo em casos de adultos com autismo de grau leve, por exemplo, no ambiente de trabalho, onde ele fala alguma coisa que não era para ser dita em um determinado momento, mesmo sem que seja perguntado para ele. Então tinha uma pessoa, por exemplo, que estava ali num contexto de trabalho, que a gerente do trabalho chegou e chamou a atenção, lá deu uma bronca nos funcionários. E naquele momento todo mundo entendeu que não era para apontar o culpado por uma situação. E a pessoa do espectro do autismo, que estava lá, imediatamente falou e se colocou numa situação difícil, colocou a gerente e o colega de trabalho. Então, imagine isso no cotidiano das relações sociais, relações amorosas. Então, mesmo pessoas com grau de autismo leve têm essas habilidades aí que a gente pode ajudar a desenvolver para desenvolver aquilo que eu vou falar que é o próximo pilar. A nossa sociedade sem a teoria da mente seria um caos. Imagina eu falar tudo o que eu quero, tudo que eu penso, no momento que eu quiser, sem me preocupar, por exemplo, se eu estou magoando a pessoa, se aquilo é adequado para aquele contexto. Então, essa é uma habilidade que serve desde que a criança é muito pequena até mais velha. Vamos pensar em uma criança de 3 anos que vai no supermercado e aí a mãe dela compra balas lá para ela e na hora de passar no caixa, a mãe precisa tirar da mão dela para dar para o caixa. Pode ser que essa criança grite, chore, porque ela não entendeu o que aconteceu. Ela não entendeu que a mãe pegou para pagar, mas que vai devolver para ela. Em uma criança de 3 anos, esse comportamento pode ser tolerável ali pelas pessoas do ambiente, no supermercado, por exemplo. Mas se você tiver uma pessoa com autismo de 10, de 12 anos, que passa pela mesma situação porque não entendeu aquele momento, aquele comportamento da mãe. Como esse tipo de comportamento de chorar, de gritar, porque foi retirado a bala, vai ser compreendido. A teoria da mente está relacionada com o fato de você pensar o que outra pessoa pode estar pensando e então você agir de acordo
com aquilo. Então, por exemplo, você tem uma amiga que está super animada, que comprou uma roupa nova, etc. E você não olha para a roupa e você fala imediatamente para ela, nossa, essa roupa ficou horrível. Pode ser até que você faça isso. Mas, em geral, você pensa e vê se aquilo é adequado para aquele contexto, se você não vai magoá-la, você pode pensar em relação a isso. Claro que esse é um exemplo muito simples, mas isso acontece o tempo todo no nosso cotidiano. Tem um teste bastante famoso sobre a teoria da mente que eu vou mostrar agora para vocês no exemplo em vídeo. Júlia, vamos fazer uma brincadeira com a Amandinha e com o Botas? Vamos? Vamos? Então vamos fazer assim, ó. A gente tem aqui essa caixinha, que vai ser a caixinha da Amandinha, tá? E aqui a gente tem essa cestinha. Você vai ser do Botas. Vai ser do Botas, muito bem. Então eles estão aqui os dois, olha só, brincando. E a Amandinha tem Uma bolinha. uma bolinha. E a Amandinha tá brincando com a bolinha dela. Lá, 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 lá. Aí a mãe da Amandinha chamou ela. Amandinha, Amandinha. Ela pegou a bolinha, abriu a caixinha dela, guardou a bolinha e foi pra lá com a mamãe dela. Foi. O Botas estava aqui só olhando, com vontade de brincar com aquela bolinha. Quando a Amandinha foi pra lá, o que ele fez? Abriu a caixinha dela, pegou a bolinha e começou a brincar. Lá, 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 lá. Aí ele escutou que a Amandinha estava voltando. Aí o que ele fez correndo? Guardou a bolinha onde? Na cestinha dele mesmo. E ficou quietinho porque ele queria a bolinha pra ele. Aí a Amandinha voltou. Aonde que a Amandinha vai procurar a bolinha dela? Aí, vocês viram só? Ela conseguiu se colocar no lugar da boneca e pensar aonde ela iria procurar a bolinha. Uma criança com autismo de 10 anos pode ter dificuldades em fazer isso. Vamos dar um exemplo aqui no contexto de sala de aula, quando um aluno com autismo precisa interpretar o texto. O que ele precisa fazer? Ele precisa se colocar no lugar do autor para entender o que aquele texto quer dizer. Então, ele pode sim ter bastante dificuldade. Essa também é uma habilidade que você trabalha dentro das brincadeiras. Quando a criança, por exemplo, vai representar uma situação, por exemplo, brincar de mamãe e filhinho, o que ela precisa fazer? Se colocar no lugar da mamãe, se colocar no lugar da filhinha. E tudo isso está relacionado com essa habilidade. A partir disso, então, a gente vai para um próximo pilar, que é o trabalho com as habilidades sociais. Você pode usar todas essas estratégias que eu já falei para você, mas vou dar aqui uma estratégia bem objetiva que serve para a escola, para casa, para as terapias, que são as histórias sociais. Então, por exemplo, se a pessoa tiver uma dificuldade com um comportamento que ela precisa ter, existe esse recurso, que são histórias curtinhas, que tem como se fosse um passo a passo de como se comportar naquela situação. Pesquisas científicas também indicam que muitas pessoas com autismo têm maior facilidade quando você oferece um estímulo visual. Então, por exemplo, fotos, desenhos, imagens mesmo, para você ajudá-la a compreender aquela situação. O próximo pilar que eu quero falar para você é sobre a teoria da coerência central. Essa é uma habilidade muito importante porque ela está relacionada, por exemplo, com a alfabetização, com o aprendizado em sala de aula, com as adaptações escolares que o professor vai fazer, com a forma como o terapeuta vai organizar a sala de terapia dele, uma série de coisas. O que seria, de uma forma bem simples, a teoria da coerência central? Vamos pensar que a nossa capacidade de olhar para diferentes estímulos do ambiente e integrar como um todo e interpretar esse todo. Então, por exemplo, se você chegar num quarto e lá tiver uma cama, uma cortina, um abajur, etc., você olha para aquilo ali e você vê que aquilo é um quarto. Tem uma pesquisa, por exemplo, onde é mostrado a fotografia de um quarto para uma pessoa com autismo e perguntado para ela o que ela está vendo ali. E ela fala que ela viu um sino, que foi um pedacinho daquele abajur. Por que isso acontece? Pessoas com autismo têm dificuldades de olhar para partes e integrar num todo
para interpretar aquele contexto. Então pode ser que ela fique prestando atenção em alguns detalhes. Se você conhece crianças com autismo, você sabe que elas podem, por exemplo, ter muito interesse por um pedacinho de um determinado brinquedo, ou por coisas muito pequenininhas, pedrinhas, papeizinhos que ela encontra no chão e ela vai colocando dentro de uma bolsa. Então algumas sugestões para você são minimizar determinados estímulos do ambiente. Então, por exemplo, numa sala de terapia, onde fica tudo espalhado, tudo colocado pelo chão, jogado pelo chão, a criança vai ter maior dificuldades. Numa sala de aula onde tem muitas coisas, números, letras, tudo pendurado na parede, pode ser que essa criança fique prestando atenção nesses números, nessas letras, as atividades para completar desenhos, letras, palavras de pontilhados. Pode ser que a criança com autismo olhe para aqueles pontilhados e fique prestando muita atenção em alguns deles e tenha dificuldade, por exemplo, para interpretar aquilo como uma letra ou como um desenho. Então, uma sugestão que eu sempre gosto de dar é que você use figuras cheias e peça para a criança cobrir de alguma outra forma, pintando, com tintas. Uma outra dica é quando você pensa no processo de alfabetização, é você pensar em ir das partes para o todo. Então, começar esse processo pelos sons, pela consciência fonológica, para depois ir para letras, sílabas, palavras e assim por diante. De novo, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando só da teoria da coerência central, mas fica aqui a dica para você buscar mais em relação a isso. Meu nome é Rita, eu sou mãe de um menino autista de 8 anos. Eu estudo com a doutora Maria Cláudia Brito desde a primeira turma. E nesse tempo eu adquiri muito conhecimento sobre autismo e na prática obtive grandes resultados. O curso é excelente, tem um conteúdo super abrangente e uma linguagem de fácil entendimento, até mesmo para quem não é profissional da área. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu filho. Ele está na 3ª série e durante esse tempo na escola ele não tinha nenhum avanço significativo. Por isso eu quero enfatizar sobre os módulos de educação e alfabetização do curso, que tem me deixado muitíssimo feliz com os resultados que o meu filho está obtendo no momento. São grandes avanços. E hoje, com todo esse conhecimento, eu me sinto muito mais preparada para lidar com o autismo diariamente. O conhecimento nos transforma, nos empodera, nos faz pensar e, acima de tudo, nos dá esperança de ter uma vida melhor. E é em nome dessa esperança que eu agradeço você, Maria Cláudia Brito, por compartilhar seu conhecimento conosco. E o meu desejo é que você, pai, mãe, familiar, profissionais da área da saúde e da educação, também tenham a oportunidade de ter esse conhecimento, para que vocês possam cada vez mais conviver, atender e ensinar melhor os nossos autistas, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos. Mais uma vez, obrigada, Maria Cláudia Brito. Que é isso, filho? É um feijão. Isso. Uma fita. Isso aqui? É uma formiga. E aqui? Os furos. Quantos furos tem? 1, 2, 3. Muito bem. E aqui é uma fazenda. Uma fantasia. Festa. E uma foca. Ok. Fê de feijão. Fi de fita. Fo de formiga. Fa de fazenda. E aqui, ó. Fu de furo. Muito bem. E fo de foca. E fa de fantasia. E fe de festa. Ovo. Muito bem, ó. Eu posso pintar o osso? Calma. Repete. O V O. Como é que lê? Ovo. Muito bem.
Você vai pintar o ovo de azul, mas o ovo não é azul, a gema é laranja. Limpa e pinta de laranja. Osso. Ó, que letra é essa? O-S-S-O. Osso. Muito bom! Eu Dan. cansei. Agora você quer fazer sumir? Fazer sumir. Sumiu! Cadê o ovo? Aqui. Sumiu. Ô Dan, vamos brincar de escorpião, filha? Ó. Lá vai o escorpião. Ai! Escreve ai. Muito bem, Dan. Vamos ver? Já. Cá. Na. Vi. O. Vela. Deixa eu ver se tá certo. Jaca. Navio. Vela. Parabéns, Dan. No pilar número 7, nós vamos falar sobre as funções executivas, que são habilidades muito importantes para muitas coisas que nós vamos fazer na nossa vida. Uma definição é que são habilidades que nos permitem controlar de forma voluntária determinados comportamentos, regular determinados comportamentos. Então pensem, por exemplo, numa situação de interação social. A gente está o tempo todo regulando o comportamento. Então imagine as diversas situações do cotidiano, desde você tomar banho, escovar os dentes, lavar uma louça, guardar suas coisas, arrumar, organizar seu material na sala de aula. Tudo isso envolve funções executivas. Então elas estão diretamente relacionadas com muitas aprendizagens, inclusive com autonomia e independência. E segundo órgãos internacionais, pesquisas científicas e os manuais diagnósticos, a autonomia e independência nas pessoas com TEA é algo muito importante, que está relacionado inclusive com o grau de autismo dessa pessoa. Aquele recurso que eu falei, histórias sociais, rotinas, uma certa organização e estruturação do ambiente, de situações da vida cotidiana ajudam nas funções executivas. Se você colocar em prática essas técnicas que eu ensinei, claro, levando em consideração a sua área de atuação, pode acontecer com você isso que aconteceu com essas minhas alunas. Meu nome é Mayra, eu sou fonoaudióloga na PAI de Guaratuba. Quando eu me vi trabalhando nessa área, eu tive que ir em busca de material, em busca de conhecimento sozinha. E eu achei muita dificuldade, porque eu moro longe de onde tem cursos voltados para essa área, o financeiro também não ajuda, então eu sempre me virei como pude. Desde ano passado, a gente começou a receber muito autista pequeno, de até 6 anos, né? E teve uns casos assim que me tiraram o sono, eu não sabia mais o que fazer, eu já não estava dando conta, né, sozinha, né, só com os meus estudos, e eu precisava fazer um curso mais rico de informações. Foi quando eu conheci o aperfeiçoamento do saber autismo. No último dia de inscrição apareceu na tela do meu computador, eu nem pensei se eu podia pagar ou não, eu fiz, e assim, desde que eu fiz a primeira aula, eu amei, simplesmente amei. Eu sou muito grata à doutora Maria Cláudia, porque a maneira como eu trabalho hoje, tanto com os meus autistas, tanto com os familiares, mudou muito. Tenho certeza que não sou só eu que sou grata, as famílias que estão envolvidas em todo esse processo também, porque foi muito rico. Tenho certeza que eu sou uma fonoaudióloga diferente depois desse curso. Muito obrigada.
Meu nome é Renata, sou aluna da 3ª turma de Saber Autismo, sou professora de atendimento educacional especializado para alunos com autismo no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E hoje eu venho aqui deixar meu depoimento sobre o curso Saber Autismo, dizer que o curso me deu uma bagagem muito grande para atuar em sala de aula com os meus alunos. Já fiz diversos cursos sobre autismo, online, presencial, semipresencial, e posso dizer que o curso da doutora Maria Cláudia Brito foi um curso completo que me deu um vasto conhecimento, tanto teórico quanto prático. E hoje eu já consigo utilizar em minha sala de aula algumas abordagens comportamentais aprendidas no curso e já estou colhendo os resultados, tanto em sala de aula quanto com o retorno das famílias, né? Muitos pais já me procuraram, disseram que já viram mudanças no comportamento desadaptativo, nas habilidades sociais e principalmente no desenvolvimento e no crescimento da linguagem. Gostaria muito de agradecer a doutora Maria Cláudia Brito e toda a sua equipe, né, por compartilhar conosco a sua experiência, compartilhar conosco o seu projeto de vida, que é ajudar esses alunos, né, a ter uma qualidade de vida melhor. Um grande beijo e até a próxima! E para finalizar esse vídeo, quero deixar claro aqui que eu faço tudo isso porque eu gosto de estudar, entender e trabalhar com autismo. Eu fico muito frustrada quando eu vejo uma pessoa que quer entender, trabalhar com autismo e não consegue. Eu estou em constante comunicação com os meus alunos e há um tempo atrás eu enviei mensagem de WhatsApp pedindo sugestões para melhorias no curso de aperfeiçoamento que elas concluíram comigo. E uma delas me disse que agora que ela fez o aperfeiçoamento do Saber Autismo, toda vez que uma pessoa fala para ela que precisa aprender sobre autismo, ela fica com pena dessa pessoa. Ou porque ela sabe que essa pessoa, na maioria dos casos, vai ler um monte de textos, comprar um monte de livros, passar horas pesquisando no Google, fazer um curso, vai pagar caro e na maioria das vezes não vai aprender como agir na prática. E o pior, ainda vai ficar pensando que a culpa é dela de não ter aprendido, o que também, na maioria das vezes, não é verdade. Então, se eu consigo colocar esses conceitos complicados de uma forma mais simples e mais prática, o melhor que eu posso fazer é passar isso para frente. Então, através do meu site, canal no YouTube, Instagram, Facebook e eventos como esse que eu organizo, eu consigo passar isso para frente e atingir um grande número de pessoas. E para as pessoas que querem mergulhar nesse mundo junto comigo e aprender sobre autismo de uma forma mais prática, eu criei uma outra oportunidade, que é um programa de estudos, de treinamento, que é mais detalhado, mais intenso, que é para você que quer sair do zero em conhecimento sobre autismo e alcançar mais resultados e mais segurança para atuar. Ou você que sabe sobre autismo e quer se atualizar e ter acesso a um conhecimento mais prático e linguagem mais acessível. Eu vou dar mais detalhes sobre este programa nos próximos vídeos. E por falar nos próximos vídeos, sexta-feira, dia 22, vai sair o 3º vídeo. Essa vai ser uma aula inteira comigo para tirar as principais dúvidas que vocês trouxeram aqui no nosso encontro. Mas não vai ser só uma videoaula. Você também vai poder baixar um PDF de um plano de ação. Com isso, você vai poder ver na prática tudo isso que eu estou falando para você. E essa vai ser uma aula nos moldes que eu dou para os meus alunos do curso fechado. Então não perde essa oportunidade, que vai ser uma chance de você ver como funciona uma aula do curso fechado do aperfeiçoamento do Saber Autismo. E agora, só para terminar esse vídeo, rola a tela aqui para baixo e deixa um comentário dizendo o que você está achando aqui do encontro. A sua opinião é muito importante, porque é ela que motiva não só eu, mas todo mundo que está aqui querendo aprender sobre autismo. Afinal de contas, o encontro é uma grande oportunidade e é a nossa missão espalhar tudo para todo mundo que a gente conseguir. Então a gente se vê sexta-feira no vídeo 3. Um grande abraço e até lá!